Boa noite, já estamos gravando. Bem, eu vou comentar então o resultado das atividades que vocês fizeram. Deixa eu abrir aqui para lembrar melhor. Pode passar esse slide, Wagner? Inicialmente, eu já posso dizer assim, que as análises foram muito boas, assim, muito interessantes e convergiram com o que a gente pensou para essa atividade, né? Não é, claro, uma atividade para esgotar o filme, né? Tem os filmes, né? Os dois têm muitas conexões, muitas interpretações, são muito abertos, né? A gente só conduziu vocês por um caminho para que esse exercício fosse mais claro e fosse mais orientado, não fosse um exercício puramente livre, assim, de especulação sobre o filme, mas um exercício que seguisse um método, né? Um método que tem a ver com formular hipóteses e encontrar nos filmes elementos, argumentos que sustentam ou refutam as nossas hipóteses, né? Se forem refutadas, também está valendo, né? A gente vai reformular essas hipóteses de uma maneira mais robusta, mais sólida, né? Um comentário geral é que eu não vou falar particularmente de nenhuma análise, mas o comentário geral é que vocês não encontraram tanto, acho que só uma análise que se preocupou em identificar algumas cenas, imagens ou diálogos dos filmes, né, para, como eu falei, né, para ilustrar ou fortalecer, né, comprovar a hipótese de vocês, né, a interpretação que vocês fazem, né, que vocês fizeram nos filmes. Sobre o filme No Tempo das Diligências e também no Cúmplice das Sombras, vocês identificaram muito bem assim, os personagens principais e também como o filme posiciona o espectador, né? No caso do Tempo das Diligências, vocês identificaram, né? Acho que foi a Jéssica que fez, deixa eu ver aqui, isso, Jéssica que fez sobre o Tempo das Diligências, e ela identificou os dois personagens, Ringo Kid e Dallas, né? E caracterizou bem esses personagens em relação aos papéis que eles desempenham na trama do filme, no conflito que vai acontecer quando eles, entre outros personagens que são representativos daquele microcosmos da sociedade americana, e notem que é a sociedade americana de 1939 ou de final da década de 30, falando de uma sociedade americana lá de meados do século XVIII, né, em que a questão da consolidação da democracia como regime e sociedade, regime representativo americano, né, de sociedade americana, ainda estava em formação. E que, no final dos anos 30, por uma série de condições históricas, que a principal delas, o efeito da crise econômica de 1929, né, que ainda se sentia, em que essa ideia de democracia estava e no mundo inteiro, a lembrar que na década de 30 emergiram, né, acho que esse é o principal fator, né, os regimes totalitários na Alemanha e na Itália, de Hitler e Mussolini. Então, essa ameaça de uma mudança do regime democrático, né, americano, democrático e representativo, dentro dessa ideia, né, coloca para esse filme um background, né, de recuperar uma história da formação da democracia americana no momento da sua crise. Então, vocês identificaram isso bem, especialmente, aliás, a Jéssica, né, identificou isso bem, especialmente citando a ideia da convivência, né, e do debate entre as pessoas que estão no interior da carruagem. Eu não vou contar a história do filme, tá, para vocês ficarem curiosos de ver, que estão dentro da carruagem, né, e que estão ali, de alguma maneira, confinadas, né, porque elas estão cercadas entre
a ameaça de um ataque de uma tribo indígena, e é lógico que aí a gente tem todas as implicações da visão do cinema americano dessa época sobre os indígenas, sobre o papel deles na própria história, e assim, a gente não estimulou vocês a fazerem essa análise, mas poderia fazer também. É uma análise talvez mais complexa, porque exige mais conhecimento externo ao filme, né? De um tema que é mais, digamos assim, fechado, né? Mas, enfim, também seriam análises possíveis do filme, né? Então, a Jéssica destacou essa ideia da necessidade de conviver tipos tão diferentes ali dentro daquela diligência, né? Em que os conflitos mostram o caráter e os valores dos personagens como representantes, né, de caráteres e valores que estão em disputa na sociedade americana naquele momento, né? Então, aqueles que eram taxados inicialmente como os marginalizados e, portanto, aqueles que não representariam os bons valores da sociedade, são, na verdade, os que se mostram defensores e lutadores, vamos dizer assim, né, defensores desses valores superiores, né? E foi legal que, na análise da Jéssica, ela encontrou alguns exemplos disso, né? E, por outro lado, aqueles que, na aparência, né, na vida da aparência da sociedade, como a sociedade americana, dividida entre ricos e pobres, pareciam ser os nobres e os que defendiam valores superiores, não são, né? Então, você tem lá a figura do banqueiro que tenta fugir com o dinheiro dos clientes do banco, você tem, né, o jogador que tem uma figura ali ambígua, né, ambivalente. Então, nesse sentido, a análise foi muito bem feita e caminhou para o que a gente esperava. Sobre o outro filme, quem fez foram a Daniela e a Lívia, né, também vocês conseguiram identificar muito bem as questões do filme. Eu acho que é um filme talvez mais complexo de analisar, com uma questão mais complexa de ser analisada do que o Tempo das Diligências, mas vocês identificaram muito bem pela ideia de posicionamento que o filme faz em relação aos personagens, né, e aos valores que são atribuídos aos personagens, as justificativas, né, que esses personagens trazem para suas ações, né, ali um conflito, né, a revelação de um conflito em que a submissão feminina radical se mostra contraproducente, no mínimo, né, se mostra mais do que isso, né, se mostra prejudicial para a sociedade, né, já que ela dá espaço a que o crime, a falta de caráter, né, e até a ameaça à vida surjam, né, ganham espaço, né. É lógico que o filme não diz isso com essas palavras, né, pensa que o filme é de 1959, né, portanto, a crítica não é diretamente ao patriarcado como um todo, né, nem dá muito para a gente dizer, não sei, né, eu não me arriscaria a dizer que é um filme feminista, mas é um filme que coloca em questão esses valores, digamos, naquela época, inabaláveis, consensuais do patriarcado, como prejudiciais à própria sociedade, né? Uma vez que, não vou contar o final do filme, né, a situação extrema que os conflitos levam, né, em função dessa reiterada submissão, né, e da incapacidade, da impossibilidade dessa mulher agir em sua própria defesa, porque a sociedade não a apoia, né, mostram digamos, esse beco sem saída que o machismo e o patriarcado levaram ao personagem. Bem, isso uma leitura, entre outras. O importante é que vocês conseguiram identificar elementos que podem sustentar essa ideia como uma ideia que está, não, digamos, que ela está dita no filme, mas de uma maneira implícita, de uma maneira, digamos, nas entrelinhas, né? E no outro filme também, né? O filme que não fala em democracia em nenhum momento, mas em que a questão do embate, né, democrático, né, e
da defesa de valores que beneficiem o comum, né, em defesa do comum e contra o autoritarismo, etc., estão também em jogo ali. Né? Algum comentário, pessoal, sobre essa atividade? Sim, são bem complexas. Eu recomendo quem não fez ainda fazer. Acho que é um exercício, como eu estava falando, interessante para quem nunca fez esse tipo de análise, porque a partir dessa condução que o formulário propõe, vocês conseguem, como eu falei, né, conseguem ver o método, tentar executar esse método, né, de observação e de leitura do filme para colher determinadas informações e colocar essas informações sob escrutínio, avaliação, né? Então, esse exercício do método que é importante a gente fazer inicialmente. Ok? Podemos, então, seguir? Então, Wagner, pode interromper essa projeção e aí a gente entra na aula de hoje. Bem, hoje é a nossa última aula aqui, presencial, né? Pode passar, Wagner. No final da aula, como a gente viu aqui, né, eu falei antes de começar sobre essa aula 3B, né? Conheça a técnica audiovisual. São orientações para gravar, editar e publicar vídeos com recursos acessíveis, né? De fácil manuseio. Vocês encontram essa aula lá no canal do YouTube do Laboratório de Vídeo Educativo. Não é só entrar no canal, procurar essa aula, depois a gente pode enviar o link dela também, é uma aula gravada, nesse estilo aqui que a gente faz, né? E vocês têm ela como consulta, principalmente para quem tem interesse em aprender a editar vídeo por conta própria, a capturar imagem, a produzir seus próprios vídeos para aula, produzir com os alunos. Ali tem algumas boas dicas, algumas boas orientações nesse sentido. E a nossa aula de hoje, a gente volta às questões educacionais com relatos de aulas com vídeo que a professora Luciana vai trazer hoje aqui de uma forma ilustrativa, mas também reflexiva sobre os conceitos que a gente tem abordado aqui na aula. Hoje não tem nenhum conceito novo, mas uma retomada, uma espécie de aplicação, revisão desses conceitos, à luz de questões muito específicas, práticas e concretas, né, da sala de aula. É isso que a professora Luciana vai trazer hoje. E no final, ainda antes da gente... Isso, é essa mesmo, Jane. Tem esse título aí que você recuperou, né? É esse link. Mas como se edita um vídeo? Então, pessoal, quem não viu ainda, procurem assistir e deixem um quem precisar seguir, puder seguir o canal também, a gente agradece. Mas voltando ao que eu estava falando, então, ao final da aula, eu vou voltar aqui explicando e tirando dúvidas sobre a atividade final, né, e falando também do prazo, como ela vai ser feita, lembrando que essa atividade final, a realização dessa atividade final é obrigatória para quem precisa ou quer receber o certificado de 30 horas de extensão da UFRJ, ok? Quem não precisa do certificado, só está interessado no conteúdo e tal, não quiser fazer também, não tem problema. Pode passar, Wagner. Já tinha o
que eu precisava, mas tá bom. Pode pensar que eu já fiz essa parte. Então, sem mais demora, passo aqui a palavra para a professora Luciana, que vai trazer os relatos de aulas com vídeo e com análise sobre as questões de endereçamento e reendereçamento. Boa noite, Luciana. Boa noite. Deixa eu botar aqui Acabei de abrir minha tela grande, bonita aqui para ver vocês. Tudo bem, gente? Gente, eu estou aqui hoje para mostrar para vocês, como o Luiz já falou, aplicações práticas dos conceitos de endereçamento e reendereçamento em aulas de ciências, tá? Em particular, aulas de biologia para o ensino médio, que foi o grupo com o qual eu trabalhei dos dois exemplos que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, eu já estive com vocês aqui em outro momento, na segunda aula, apresentando o conceito de endereçamento. Logo no início, né, o Luiz me apresentou para o grupo, mas como isso já tem bastante tempo, eu vou me dar o luxo de me reapresentar, né? Então, vocês já sabem que meu nome é Luciana, eu sou professora do ensino médio técnico do Cefet do Rio de Janeiro. Os trabalhos que eu vou mostrar aqui para vocês são trabalhos que foram executados com o ensino médio técnico, embora eu também seja professora hoje de um programa de pós-graduação aqui no Cefet. Então, eu tenho essa característica um tanto quanto inusitada, assim como a professora Gisele, que vocês viram na semana passada, nós somos simultaneamente professoras do ensino médio e professoras da pós-graduação. Nós duas somos integrantes do grupo de pesquisas gerais, nós duas fizemos doutorado estudando as questões relativas ao endereçamento e ao reendereçamento, ela mais especificamente o reendereçamento e eu mais especificamente o endereçamento, e desde então nós fazemos parte das dinâmicas deste curso, né? Nós já trabalhamos em várias edições desse curso. Então, eu vou mostrar aqui para vocês hoje, como eu já coloquei, dois exemplos, que na realidade são 2 artigos que já estão publicados, fica aí também a referência para vocês, achei muito bacana essa possibilidade de apresentar para vocês 2 trabalhos que já estão publicados, porque fica também esse exemplo escrito que pode ser lido por vocês a qualquer tempo, né? Então, a ideia é mostrar 2 exemplos de 2 práticas de reendereçamento, ambas, que foram executadas, planejadas e executadas com turmas do 2º ano do ensino médio. No meu caso, 2º ano do ensino médio técnico integrado, no Cefet do Rio de Janeiro. A gente pode passar, por favor? Então, o primeiro exemplo que eu vou mostrar para vocês é o relato de uma experiência de uma aula que foi elaborada a partir do reendereçamento de um filme de animação chamado Piper. Então, só para vocês entenderem o contexto, quando essa aula foi planejada, eu já tinha entendido que ela dava um bom relato de experiência. Então, essa aula foi planejada para que os dados fossem coletados durante a execução da aula, de tal forma que no final eu tivesse material para escrever esse artigo. E, honestamente, isso foi uma das melhores coisas que eu já fiz. Então, a gente filmou essa aula toda, e depois transcreveu todas as minhas ações de reendereçamento desse material. Mas antes de eu falar com vocês do reendereçamento do filme Piper, eu queria perguntar para vocês, e é para vocês responderem, tá? Não é uma pergunta retórica, não. Eu gostaria de perguntar para vocês quem já assistiu o filme Piper Descobrindo o Mundo, da Disney. Vocês conhecem esse filme? Não? Gente, vocês precisam conhecer Piper. Piper é um filme lindíssimo. Além de ser um filme lindíssimo, é um filme premiado. Ele é um curta de animação, ele tem 6 minutos. Ele foi lançado nos cinemas em 2016, junto com Procurando Dory. É uma característica dos filmes da Pixar, né? Antes da exibição do filme principal, eles exibem um curta. E o curta que foi associado ao Procurando Dory foi justamente Piper. Então, quando eu assisti o Piper no cinema, eu fiquei encantada. Pensei, gente, esse filme tem tudo a ver com as minhas aulas de biologia. E é engraçado porque outros professores de outras disciplinas podem pensar de outra forma. Então, já houve uma situação que eu estava dando um curso junto com o Luiz, presencial,
no Colégio Pedro II, e uma das professoras colocou que ela também usou Piper, mas, se não me engano, era uma aula de filosofia. Então, o mesmo filme, às vezes, ele pode ser visto de maneiras diferentes, por profissionais diferentes, que vão enxergar possibilidades diferentes de uso com os seus estudantes, tá? Então, eu vou passar aqui para vocês o Piper, estou vendo aqui que vocês não viram ainda, vocês vão amar, porque não tem como não amar esse filme, gente. Esse filme é muito bom. Deixa eu fechar meu microfone aqui e vou compartilhar com vocês a tela do filme com som para vocês verem. Ah, esse filme está disponível na Disney Plus, né? Já falei para vocês que é um filme da Disney. Então, minha gente, o que vocês acharam do filme? Contem para mim. Ah, Jane já tinha visto, só não lembrava o nome. Quem mais aqui já tinha visto? A maioria está vendo pela primeira vez, eu tô, assim, eu imagino, né? Meus queridos, vocês são professores de quê? Tem algum outro professor de ciências aqui, além de mim? Estou aguardando respostas. A pergunta não é retórica, tá? Licencianda, Larissa, professora de ciências também. Gente, olha só. Quando eu vi esse filme, já estava aqui falando com vocês, na hora que eu vi esse filme no cinema, de cara, eu falei, gente, isso aqui tem tudo a ver com as aulas de aves que eu tenho que dar. Porque o Piper, da própria forma como o filme foi feito, se vocês pararem para olhar com atenção, né, os produtores desse filme, eles reproduzem um ambiente de praia, né, e eles fazem uma reprodução muito fiel desse ambiente, de forma que você consegue perceber, por exemplo, a granulometria do terreno, você consegue ouvir e tem muita clareza do barulho das ondas, a descrição dos animais presentes nessas cenas também se faz de maneira muito, muito competente, tanto das aves quanto dos moluscos que vão aparecer nesse filme, né, das conchas todas que a gente observa, né, dos bivalves todos que a gente observa nesse filme. E aí, eu olhando aquilo, eu falei, gente, isso tem tudo a ver com as aulas que eu estou dando agora. Eu estava dando uma sequência de aulas de vertebrados e estava me aproximando do grupo das aves, né? Falei, gente, eu vou passar esse filme e vou discutir esse filme em sala de aula. Por que eu pensei em passar esse filme? Para começar, ele tem 6 minutos. Então, ele cabe numa aula sem nenhuma dificuldade. E quando a gente pensa num filme ou no trecho de um filme para fazer uma prática de reendereçamento, é super importante a gente pensar se isso cabe ou se isso não cabe no espaço de tempo de uma aula, né? Porque, às vezes, para a gente conseguir passar um filme, tem que fazer uma engenharia tão grande, né? De combinar com o professor do tempo de aula anterior, de combinar com o professor do tempo de aula posterior, porque o filme geralmente é maior do que o espaço de tempo de uma aula, né? Ah, o filme vai durar 2 horas, mas a aula dura 2 tempos de 45 minutos, e aí como é que você faz? No caso desse filme, ele não oferta dificuldade nenhuma, porque dá para você ver o filme inteiro com a turma, no espaço de tempo de 6 minutos. Então, qual era a proposta, né? A ideia era passar esse filme para os alunos. E, enquanto a gente assistia esse filme, né, eu não fiz nenhum comentário durante o filme, assim como eu não fiz com vocês. É um filme curto, deixei os alunos assistirem o filme inteiro para a gente comentar depois. E até poderia pensar, posso reexibir um trechinho ou outro para a gente ampliar a discussão, mas nesse caso nem foi necessário. Uma outra coisa interessante também, que eu julgo interessante, né, que eu fiz foi dizer para os alunos que a gente ia assistir um filme de animação, um filme da Disney, e que esse filme fazia parte do planejamento daquela aula. E por que a gente toma esse cuidado? Por que eu fiz questão de tomar esse cuidado? Porque, como eu já falei com vocês, eu trabalho com ensino médio técnico,
Eu trabalho com estudantes de 15, 14, 15 a mais ou menos 18 anos, que estão se profissionalizando, que estão buscando estágio, que estão entrando no mercado de trabalho. São estudantes que se sentem gente grande, embora não sejam. Tá? São adolescentes com todos os conflitos de todos os adolescentes. Mas em determinados momentos a gente percebe que eles, inclusive por conta dessa experiência de ir ao mercado de trabalho, eles se sentem mais maduros do que de fato eles são. E isso também foi uma chave de interpretação muito interessante para eu pensar o endereçamento do Piper e como esse filme poderia ser útil às minhas aulas, porque o que eu imaginei? Quem é o Piper, gente? Vamos pensar juntos aqui. Quem é o Piper? O Piper é um filho que estava super acostumado a ser servido pela mãe, a ser cuidado pela mãe, e de repente essa mãe olha para ele e fala: não faço mais. Você vai comer sozinho. Vou dividir uma experiência materna hoje aqui com vocês. Hoje eu fiz isso. Hoje. A minha filha é uma adolescente. Quando ela lava o cabelo dela, ela não consegue desembaraçar o cabelo, que está na cintura, e não corta. Hoje eu virei para ela e falei: você vai desembaraçar esse cabelo sozinho. Não faço. Tem uma hora que a mãe tem que fazer. Se você não faz isso, você não está educando, né? Bem, então, a mamãe do Piper faz isso com ele, resolve que ela não alimenta mais ele e ele precisa ir ao mundo sozinho. E quando ele vai ao mundo sozinho, ele, ele vai se deparar com as dificuldades do mundo, ele tem que enfrentar as dificuldades desse mundo. Com os meus alunos no segundo ano do ensino médio, na faixa de 15 anos de idade, que é geralmente a idade que tem os alunos do segundo ano, né, 15 para 16 anos, eu pensei, cara, eles estão vivendo isso. Eles são esses adolescentes que estão indo ao mundo, né, que estão buscando seus primeiros estágios, as suas primeiras experiências afetivas, inclusive, em determinados casos sexuais, inclusive, né? Então você tem ali esse cara que está buscando o mundo, que está crescendo, que está em franco crescimento. Então eles também são adolescentes. O Piper é um adolescente. E aí o que eu imaginei? Vai ter uma identificação. Se eles realmente compreenderem o sentido do filme, pode ter uma identificação entre esses adolescentes e a própria adolescência, o próprio desabrochar do Piper. E, assim, dito e feito, os alunos adoraram, né? Foi uma atividade que funcionou muito bem. Se eu tinha qualquer receio deles olharem, mas isso é um desenho, é coisa de criança. Não, não rolou. Tá? Os alunos super compraram a ideia da atividade, deu tudo muito certo. Tá? Mas eu falei para vocês que quando eu comecei a quando eu comecei a pensar nessa proposta, eu já pensei na possibilidade de imediato de escrever isso na forma de artigo. Inclusive porque, como eu já falei para vocês, eu era uma aluna de doutorado, dando aula no ensino médio simultaneamente, né? Não estava afastada ainda, tirei licença depois, mas nesse momento não estava, e eu consegui enxergar isso, né? Isso aqui vai dar um artigo. Mas por que escrever um artigo sobre uma aula? Isso também é um ponto que eu queria colocar isso aqui para vocês, que é uma coisa que eu gosto muito de pensar. Por que você escreve uma aula? Quem vai ler essa aula? Provavelmente um outro professor, né? Como eu estou aqui falando para vocês, que são um grupo de educadores. Mas é interessante a gente pensar que o fato de relatar a atividade, quando um professor para e ele escreve a própria aula, com base em um conjunto de referenciais teóricos que balizam aquele pensar, ele necessariamente precisa refletir o que ele fez, com base nos referenciais teóricos, né? Então, ele vai ter um aprofundamento dessa prática, deixa de ser simplesmente a prática pela prática, mas passa a ser algo para o qual houve toda uma reflexão, toda uma teorização. Então, isso é uma aula de um outro padrão de qualidade, né? Então, eu já pensando nisso, né, estou aqui dividindo com vocês que usar um filme em sala de aula é uma tarefa bastante complexa, que vai ser influenciada por uma série de questões que envolvem o contexto da disciplina. Então, eu estou trabalhando com a temática dos seres vivos e das aves marinhas, porque eu estava dando aula de aves, mas a minha colega do Pedro II, como eu falei para vocês, que era uma professora de filosofia, trabalhou com esse mesmo filme outras temáticas relacionadas ao crescimento, ao desenvolvimento, né? Como eu já falei aqui para vocês, que o Piper é um adolescente e ela pega esse gancho para fazer o planejamento de uma aula de filosofia. Então, eu fiz essa opção por incorporar esse filme
na minha aula e eu me deparei com o modo de endereçamento original desse filme. Para, a partir desse modo de endereçamento original desse filme, pensar qual seria, então, as expectativas e as diferentes possibilidades de recepção que os meus alunos, enquanto espectadores, teriam desse vídeo, né? Então, Piper, sem dúvida, é uma produção que tem uma camada de endereçamento a um público infantil. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele tem uma lógica de humanização de um animal que exibe sentimentos e aflições que são tipicamente humanas. A gente consegue observar isso nesse filme. Tem a questão das cores, do formato, o próprio vídeo de animação, né, todo um contexto que leva ao endereçamento infantil. Mas, para além do endereçamento infantil, será que uma criança que assiste Piper, uma criança de 5, 6, 7 anos que está assistindo Piper, será que eles realmente compreendem esse sentido do crescimento, do desenvolvimento, do desabrochar para a vida que esse filme mostra? Provavelmente não. Então, o Piper ele também tem uma camada de endereçamento ao público adulto que acompanha essa criança no cinema, tá? E os meus adolescentes estão exatamente no meio desse caminho. Então, eu imaginei que ia dar super certo e, de fato, deu super certo. Pode passar, Wagner, por favor. Então, o objetivo foi descrever e analisar os objetivos do artigo, tá? Que eu estou falando para vocês, não da aula exatamente. Vou mostrar para vocês os objetivos da aula também. Então, os objetivos do artigo foram analisar as ações de reendereçamento que foram realizadas durante a exibição do filme comercial Piper, Descobrindo o Mundo, como prática pedagógica. E por que eu estou falando aqui para vocês? É o objetivo do artigo, o objetivo da aula. Porque o artigo é o relato de experiência dessa aula. A aula tinha um objetivo centrado nela mesma. Qual era o objetivo da aula? Qual era a ideia da aula? A ideia da aula era usar esse filme como uma possibilidade de ilustrar o conteúdo relativo à temática dos seres vivos, em particular aves. Então, eu queria mostrar anatomia de aves, eu queria mostrar o ambiente das aves marinhas, eu queria falar de cuidado parental, porque essa mãe alimenta o seu filhote como uma ave também alimenta o seu filhote, mas alimenta até um determinado momento, né? E isso é muito característico da evolução dos vertebrados. A gente consegue observar isso sem muita dificuldade quando você estuda a escala evolutiva dos vertebrados, né? Então, um peixe, por exemplo, ele tem a desova, e é isso, foi. Uma tartaruga vai à praia, tem uma desova, coloca lá os seus ovos e ela vai embora. Depois, a tartaruguinha é que tem que sair do ovo, lutar pela sobrevivência para não ser comida por nenhum predador, até chegar no mar. Ela faz isso sozinha. Não há cuidado parental desse sentido. Em répteis não tem isso. Em peixes não tem isso. Em aves e em mamíferos, a gente consegue observar esse processo da mãe que alimenta o filhote. O filhote que fica no ninho esperando a mãe levar o alimento. Né? O filhote que fica na toca esperando a mãe levar o alimento. O que é eu? O que significa eu cuidando de uma pessoa de 14 anos de idade dizendo que não, te vira, você vai desembaraçar esse seu cabelo sozinha. Isso é cuidado parental. Né? Então, o cuidado parental de mamíferos, o cuidado parental de aves, ele é muito prolongado no tempo. E eu queria discutir isso também com os alunos, dentro de uma perspectiva evolutiva. Né? Então, isso tinha a ver com a metodologia, isso tinha a ver com os objetivos da aula. E usar esse filme enquanto um objeto, um material didático para essa aula. Só que isso, por si só, já é uma lógica de reendereçamento. Por quê? Porque esse vídeo não foi produzido para isso. Esse vídeo foi produzido para ser visto no cinema. Esse vídeo foi produzido para gerar reflexão, mas também para gerar entretenimento, num domingo com a sua família, numa noite com a sua família, e não, ou no meio de uma tarde com a sua família, não numa sala de aula. Trazer esse filme, deslocar esse filme para uma sala de aula, fazer desse material um objeto pedagógico, né, fazer desse filme material didático, por si só, já é uma lógica de reendereçamento desse material. Tá? Então, o que eu fiz enquanto planejamento de aula?
Primeiro eu assisti o filme. Ao assistir o filme, eu comecei a planejar essa ação. Isso é a fase anterior, né? Durante a aula, eu exibi o filme. Depois de exibir o filme, eu fiz uma discussão com os alunos a respeito tanto das características anatômicas, de pata, de bico, né? Porque como é que ele abre um bivalve? Aliás, o que é um bivalve? Né? Então, discutir essas características anatômicas desses animais que estão presentes nesse filme, dessa cadeia alimentar que está instituída ali. E enquanto tudo isso estava acontecendo, um amigo meu, que é coautor desse texto, estava filmando essa aula toda, e depois a gente senta e discute o próprio vídeo, né? E identifica, então, as estratégias de endereçamento que foram ali estabelecidas. Algum tempo depois, semanas depois, a gente parte, então, para uma avaliação. Tá? Então, eu apliquei uma avaliação para os alunos, e ao aplicar essa avaliação para os alunos, eu inseri nessa avaliação, que era uma avaliação regular daquele trimestre, aliás, daquele bimestre, né, que naquela época ainda era bimestral. Algumas escolas mudaram de bimestral para trimestral durante a pandemia, e esse processo ocorreu no Cefet e ficou trimestral até hoje. Então, eu, durante essa avaliação, inseri uma questão que era muito específica do filme, necessariamente o aluno tinha que lembrar do filme para poder responder a questão, e deu super certo. Tá? Então, houve, inclusive, retenção de memória, né? Os alunos prestaram atenção e semanas depois conseguiam falar de aspectos específicos do filme. Pode passar, por favor? Então, a gente já fez a análise desse material, né? Então, a gente passou o filme completo, já falei para vocês, foram 6 minutos, que o conteúdo a ser trabalhado era anatomia e fisiologia de aves. Já coloquei para vocês aqui os objetivos, os meus objetivos pedagógicos, mas eu também queria colocar para vocês os meus objetivos relativos à prática educativa com o vídeo, né? Então, eu sabia que era um curta-metragem, que ia ser fácil de inserir no contexto da aula. Eu imaginei que, ao assistir o filme inteiro, os alunos pudessem ter uma vibração, né, com esse filme, um envolvimento emocional com o filme, que é diferente de quando você exibe trechos. Eu exibindo trechos de filme, eu fico me perguntando que diferença que faz eu estar mostrando um trecho pequeno ou eu mostrar, por exemplo, um slide. Né? Se o cara não consegue pegar o contexto da história, se ele não consegue se envolver com aquela narrativa, se ele não tem sentimentos que sejam exacerbados a partir do envolvimento com essa narrativa. Eu gosto de passar os filmes inteiros, tá? Eu quero que o aluno vibre com os acontecimentos do filme, que ele se envolva com a narrativa, e eu achei esse filme, no seu espaço-tempo, perfeito para essa lógica da sala de aula. Ao mesmo tempo, eu entendo que, ao passar o filme numa sala de aula e ao dizer para os alunos que aquilo é uma parte de uma prática pedagógica, o aluno já olha para o filme pensando o que ela vai perguntar. Porque se eu tenho que ver o filme durante a aula, é porque esse filme faz parte da aula. Se ele faz parte da aula, vai ter algum exercício depois, vai ter alguma prova depois, vai ter alguma coisa. Vai vir um trabalho. Então, o cara sabe que ele tem que prestar atenção, porque vai sair alguma pergunta dali relativa àquela matéria, ainda tem isso. Porque eu passei esse filme numa aula de biologia, eu não passei esse filme numa aula de filosofia ou de sociologia, que o aluno teria um conjunto de outras percepções para poder comentar. Tá? Então, a gente entende que esse modo de assistir o filme buscando informações, né? A bibliografia vai nos dizer que esse modo ele é um modo documentário, tá? Então, existem modos diferentes de assistir uma obra audiovisual, e nesse caso eu vou dizer para vocês que é como se o aluno estivesse ligado no modo documentário, apesar de ser um filme de entretenimento. É algo que ele está assistindo para extrair informações, tá bom? Então, as ações de reendereçamento, eu estou só comentando aqui com vocês, mas elas já foram colocadas aqui, né? E dizer para eles que faz parte de uma prática pedagógica, desenvolver uma discussão, fazer com que eles retomem os pontos relativos ao cuidado parental em aves, a como isso se dá ao longo da evolução, as características específicas da anatomia das aves marinhas, e então foi assim que eu fiz as ações de reendereçamento desse filme. Podemos passar, por favor?
Então, fazendo a análise fílmica aqui, já pensando na estrutura do artigo, né? Então, o filme ele começa mostrando o ambiente, os personagens, mostra o Piper, né, como um animal acanhado, ele tem medo de se arriscar, quando ele chega para tentar obter alimento, ele tem dificuldade, e ele fica muito inseguro diante da dificuldade, ele quer voltar para o ninho, ele quer voltar para o cuidado da mãe, e a mãe diz, não, te vira. Acabou meu tempo contigo, te vira, né? Então, o Piper ele vai passar por esse momento de crise e depois desse momento de crise, ele consegue vencer o maior desafio da vida dele, que é vencer a onda. Quando ele consegue ficar com o olho aberto debaixo da onda, e aí ele vê o alimento. Ele entende que aquilo tudo que está ali é possível de ser capturado por ele, que ele dá conta. Né? É o momento que ele vence o medo. E aí você vai ter depois, então, o desfecho, que é ele resolvendo os próprios problemas, ele se sentindo empoderado, forte, destemido, grande, gente grande. Né? Então, eu resolvo, porque eu sou gente grande. Isso é muito legal, é muito bacana. É uma trajetória do herói que a gente observa nesse filme. Né? A gente chama essa situação toda que eu descrevi aqui de trajetória do herói. Então, o endereçamento eu já falei para vocês que vai além do público infantil e já expliquei por quê. A gente pode passar. Também já falei para vocês que esse filme definitivamente não foi pensado para ser material didático, mas eu fiz como material didático, achei muito, muito satisfatório. Os alunos conseguiram compreender tudo que eu coloquei. A aula ficou uma aula leve, ficou uma aula interessante. A gente fugiu um pouco daquela dinâmica que geralmente ocorre nas aulas de seres vivos. Né? A professora vai exibir um conjunto de slides, aquelas imagens paradas e sem graça, e aí os alunos vão discutir a respeito daquilo. Então, quando você tira um pouco, né? ou porque você tirou o aluno da sala de aula, ou porque você levou o aluno no museu, ou porque você passou um filme, quando você faz alguma coisa que sai da rotina da sala de aula, o interesse dos alunos e o seu próprio interesse também, vai se manifestar de maneira diferente. Né? Então, ao eleger o Piper, né, a professora regente, que no caso sou eu, e é muito engraçado falar assim, né, a professora regente sou eu, tá? Então, essa professora regente que vos fala, entende que esse endereçamento permitia o desenvolvimento da aula tal qual ela pensou, né? Tal qual eu pensei. E a partir, então, dessa percepção é que eu vou desenvolver o conjunto das minhas ações. Os alunos conseguiram ver o filme no modo documentário, eles conseguiram extrair informações sobre ecologia, fisiologia e evolução, né, de vertebrados, em particular de aves marinhas. Mas eu entendo que as minhas ações, enquanto docentes, elas têm um êxito ali que pode ser observado, dado o conhecimento que eu já tinha das características desse grupo de estudantes, das características do próprio vídeo, do conhecimento relativo ao conceito, né, como utilizar os conceitos de endereçamento e reendereçamento. Então, a gente entende, eu e os meus coautores, que as minhas ações enquanto docente foram cruciais para o desenvolvimento da proposta. Se fosse um outro docente que talvez não tivesse essa clareza do que o conceito de endereçamento e a lógica do reendereçamento podem propiciar a dinâmica de uma sala de aula, talvez a prática não tivesse sido tão exitosa quanto foi. Podemos passar, por favor? Então, a Jaine está colocando aqui, né, que o envolvimento emocional também favorece a criação de memória e o interesse através dessa conexão. Eu acredito nisso total. Exatamente por isso que eu gosto de colocar os filmes inteiros, né, para que o aluno tenha essa possibilidade de se envolver com essa narrativa. Então, gente, pensando ainda no próximo filme que eu vou mostrar para vocês, né, são 2 exemplos que eu trouxe. O outro exemplo, também relacionado a uma aula de biologia, mas agora não é um filme em curta-metragem. Eu trabalhei com um filme inteiro. E por que eu consegui trabalhar com um filme inteiro?
porque nesse momento, coisa que não existe mais para mim, não é mais possível, porque houve uma reforma do currículo do Cefet, eu tinha 3 tempos de aulas consecutivos em todas as turmas do segundo ano. 3 tempos de aula consecutivos, para quem trabalha com adolescente, todo mundo sabe que é tempo pra caraca. Dá para o adolescente ficar de saco cheio do professor. Então, a gente, de fato, também fica buscando coisas, né, para chamar a atenção desses estudantes, porque 3 tempos de aula é muita aula. E eu percebi logo, né, que em 3 tempos de aula dava para passar um filme de 2 horas inteiro. E usei também essa possibilidade que eu tinha nesse momento, tá? Eu estava trabalhando vírus. No conteúdo do segundo ano do ensino médio, a gente trabalha seres vivos. E um dos primeiros conteúdos do ano é justamente vírus. O interessante que eu queria colocar para vocês é que eu estou falando de uma prática de uma coleta de dados que foi anterior à pandemia, tá? A publicação desse material enquanto artigo se deu esse ano, em julho desse ano, mas a coleta de dados foi feita antes da pandemia. Foi feita no ano da pandemia, mas antes da pandemia. Olha que louco, né? Bom, aliás, foi feita um ano antes da pandemia, essa coleta de dados. Então, o que aconteceu aqui? Eu fazia isso todo ano, né? Eu passava esse filme todo ano, eu já estava dentro da lógica das minhas aulas de vírus. E um outro ponto interessante que eu não tinha colocado aqui é que a primeira vez que eu passei esse filme, eu passei porque um aluno, eu estava dando a minha aula de vírus, o aluno falou, professor, eu vi um filme que tem tudo a ver com essa aula. Eu falei, que filme que você viu? Eu falei, epidemia. Eu falei, poxa, você tem esse filme? Onde é que eu encontro ele? Aí na aula seguinte, a criaturinha, né, meu aluno do ensino médio, me aparece com um pendrive e fala, professora, aqui o filme. E aí eu assisti o filme, que eu já tinha assistido em algum momento da minha vida, mas eu assisti o filme, eu também com esse olhar de buscar formas de trabalhar o filme Epidemia no contexto da sala de aula. Eu já tinha trabalhado os conceitos de epidemia, endemia e pandemia. Eu estava trabalhando com a noção de vacinação, falando de soro e falando de estrutura de vírus e de viroses. E aí, nesse contexto, o filme Epidemia me pareceu, assim, perfeito. E, inclusive, a atividade que eu passei para os alunos, que também está descrita nesse artigo, foi simplesmente dizer que eles, ao assistir o filme, eles tinham que identificar 20 conceitos que já tinham sido trabalhados em sala de aula. Então, esse filme, eu também trabalhei ele dentro do contexto de uma sequência didática, e dentro dessa sequência didática, eu já tinha discutido boa parte dos conceitos que o filme vai exibir. Então, quando o aluno assiste o filme, eu falo, encontre os conceitos que a gente já trabalhou em sala de aula, eu quero 20. E eu estou dizendo para vocês que eu queria 20 porque eu identifiquei 40, para mais de 40. Falei, bom, se eu consigo identificar 40, os alunos conseguem identificar 20. Vamos embora. Tá? E assim foi feito, né? Então, vamos falar um pouquinho do filme Epidemia. Alguém aqui já viu Epidemia? Esse filme é de 1995. É um filme da minha versão adolescente. Isso porque eu tenho 44 anos. A Jane assistiu. Alex, Epidemia, todo mundo assistiu. Quem mais assistiu Epidemia aqui? Gente, a pergunta não é retórica, é para responder. Daniela, não, Daniela, tu não assistiu Piper? Tu não assistiu Epidemia? Daniela, você não assiste filme, não? Larissa também não viu. Thaís já viu há muito tempo. Ó, então, gente, já falei para vocês que eu passei o filme inteiro porque dava tempo, né? A Daniela falou que ela assiste sim, mas não exatamente os filmes de hoje. Tá bom. Você assistiu algum filme desse curso? Alguns dos que a gente falou para você? Ah, tá bom, tá perdoado. Tá perdoado. Então, né? Então, no início desse filme é identificado um vírus que é causador de uma epidemia, uma epidemia de uma virose letal, tá? Na África Central. Esse filme, para quem conhece a fisiologia do Ebola, identifica nele várias relações de verossimilhança com
a doença, né, com ebola. Inclusive, a microfotografia que é exibida durante o filme é uma microfotografia do vírus ebola. O local onde ocorre a epidemia, no filme, né, eles falam, o Zaire. O Zaire, que hoje, se não me engano, é a República do Congo, é também um local de ocorrência natural do vírus ebola. Então, existe toda uma relação ali de semelhança com essa doença letal, que mata num intervalo de tempo muito pequeno, altamente transmissível, né, com uma alta possibilidade de se tornar uma epidemia e uma pandemia. E aí o filme vai mostrar como se faz controle de epidemia. O filme vai mostrar a importância das agências nacionais e internacionais de saúde no controle e no combate a epidemias. O filme vai falar da importância da produção e vacinação em massa, da importância da produção de soro em massa, na diferença do que é soro, o que é vacina. Porque é claro que numa situação onde a doença já está disseminada, o que você vai aplicar? Soro, não é vacina. O filme vai discutir o que pode ser uma arma biológica. Na história do Brasil, existem exemplos, né, de utilização de um contexto de arma biológica, bacteriológica. Foi, por exemplo, a disseminação de cólera durante a Guerra do Paraguai. Então, com o lançamento, né, dos corpos dos indivíduos mortos, coléricos, no Rio Paraguai, né, e como isso contaminou a população ribeirinha, como isso contribuiu para que o Brasil ganhasse a Guerra do Paraguai, dizimando a população paraguaia. O Brasil não é brincadeira, não. Né? Então, a história não é tão bonita quanto a gente acha que é, não. Então, esses conceitos eles são discutidos ao longo do filme. Inclusive, eu já estou aqui falando para vocês, eu trabalhei isso no contexto de uma aula de biologia. Um professor de história, um professor de outras disciplinas, poderia trabalhar com o mesmo filme a partir de outro conjunto de conceituações, né? Talvez ele fosse falar de máquina de guerra, por exemplo, né? Estratégias de guerra. Mas, enfim, então, o filme trata desses conceitos, vai falar em diversos momentos de todos eles. Esse filme, ele mostra tem 4 personagens que assumem o lugar de protagonista, um casal, um ex-casal, em que a mulher é a líder do grupo de pesquisa, ela é a médica, ela é a líder do grupo de pesquisa, mas o marido dela é que assume o protagonismo da ação. E aí você vê também a importância, a noção de como o patriarcado ele se manifesta, né? Como a lógica da sociedade é patriarcal, de uma mulher que precisa estar o tempo todo reafirmando que ela é a líder, que ela é a chefe, que ela é a pessoa responsável, porque tem um marido ali que acha que ele que é o dono do rolê, né? Esse filme mostra também uma coisa muito interessante, 2 personagens negros em lugar de destaque, e todos 2 têm um protagonismo enquanto mocinhos. Nenhum dos 2 está no papel de vilão. Isso é bem interessante para quem consegue estudar e entender dinâmicas raciais. Podemos passar, por favor? Então, fiz o mesmo quadro aqui, né, a mesma lógica. Nesse quadro, eu mostro aqui para vocês. Trabalhei de novo com um filme completo, um filme de 2 horas. Os conceitos que foram trabalhados pelo fato de ser uma aula de biologia foram o conceito de... Sim, ó, a Jane falando ali. O Morgan Freeman estava num lugar de poder. Sim, ele é um coronel. E aí tem o coronel que quer usar o vírus enquanto arma biológica, então ele desenvolve o soro e não dá a cura, não informa que tem a cura da doença, para poder guardar aquilo para dizimar populações. É a ideia de arma biológica, né, para usar um vírus enquanto material de guerra. E o Morgan Freeman, que é o mocinho da história, se coloca contra o coronel branco e diz não. É ele que entrega no final, né? É ele que vai dizer, não, a gente tem o soro, sim, vamos lá salvar todo mundo. Ele é o grande herói do negócio, né? E é um homem negro. Então, isso é uma coisa que, pensando numa sociedade que, além de patriarcal, é racista,
quando você coloca um personagem negro nesse lugar do personagem de boa índole, né, nesse lugar do herói, você está informando um conjunto de coisas. Nesse lugar que não é o lugar da subserviência, né, essa pessoa que chega e se coloca, porque muitas vezes o personagem negro é apresentado num lugar de subserviência a um herói branco, ele não é ele não é o protagonista da ação, ele é alguém que está simplesmente respondendo à ação de outro. Então, esse filme ele é construído de uma forma que tem também camadas de endereçamento, que vai dialogar, que vai ter uma identificação com essa mulher que está sendo reprimida por um homem, vai ter uma identificação com quem está querendo ver aquela relação ali de casal, né? Quem está buscando essa lógica mais romantizada da relação de um casal, vai ter uma identificação com esse garoto preto que olha para o Morgan Freeman e fala, caraca, eu quero ser igual a ele. Então, tem um conjunto de camadas de endereçamento aí, né, que podem gerar identificação e interesse em grupos sociais distintos. E isso é uma estratégia muito interessante que a gente já colocou aqui para fazer um blockbuster. Um filme que interessa muita gente, um filme que dialoga com muita gente diferente, um filme que todo mundo vai querer ver, que todo mundo vai comentar e que todo mundo vai achar alguma coisa diferente, algo muito legal. Bom, então, os conceitos, voltando para os conceitos que eu trabalhei, né? Foi o conceito de vírus, epidemia, risco biológico, vacina, soro, anticorpo, arma biológica, espécie exótica, biopirataria, período de incubação, letalidade, zoonose, hospedeiro, ciclo lítico, mutação, febre hemorrágica e muitos outros, tá? Falei para vocês que eu pedi para os alunos descreverem 20 conceitos, então tinha conceito aberto nesse filme. Tá? A justificativa eu já coloquei para vocês aqui, né? O filme ele atende objetivos pedagógicos relativos aos conteúdos do segundo ano do ensino médio, que era a série que eu estava trabalhando, e as atitudes aqui relacionadas à mediação da professora. Aqui, gente, eu já atuei durante o filme. E por que eu atuei durante o filme? Porque o filme tem 2 horas. Um filme de 2 horas, passado para adolescentes, numa quarta-feira de manhã, numa quinta-feira de manhã, aliás, essa aula era quarta-feira de manhã, numa quarta-feira de manhã, 7 horas da manhã, você sempre tem a criaturinha que vai abaixar a cabeça e vai querer dormir. Então, é bom ter uma dinâmica de interação com eles. E eu já fiz esse trabalho com esse filme tantas vezes, mas tantas vezes, que você tem várias turmas da mesma série, né? Professor do ensino médio raiz, aquele professor do ensino médio que dá aula o dia inteiro, ele tem várias turmas da mesma série. Então, eu fazia a mesma prática em uma turma, depois eu entrava na outra sala, fazia a mesma coisa. Então, eu tinha já, e tenho, a exata noção de que horas que eu vou falar isso. Sabia a pausa da fala do ator para poder encaixar a minha. Tá? Então, e eu fazia isso, de fato. Eu estou dizendo eu fazia porque esse ano eu não tenho nenhuma turma de segundo ano e eu não passei esse filme. Então, antes da exposição, eu também disse que a gente ia ver um filme, que era uma produção de Hollywood, que era fictício, mas que estava totalmente relacionado ao planejamento da aula, então que era importante que todo mundo prestasse atenção. Então, os alunos já ficaram ligados que ia rolar um trabalho sobre o filme. Durante a exibição, eu fiz algumas interferências, mostrando as cenas relacionadas aos conceitos. No final, eu fiz também uma discussão com os alunos sobre o filme, e a gente pensou isso, né? O que é uma arma biológica, qual a importância da vacinação em massa, qual a importância do desenvolvimento de um soro, qual a importância dos institutos de pesquisa, para que serve a Fiocruz, para que serve o Instituto Pasteur, para que serve as agências nacionais de saúde, né? Então, a gente ficou discutindo todas essas coisas que são importantíssimas no final dessa aula. Butantan também, gente, você está certo. É porque eu estou no Rio de Janeiro e vou te explicar. Eu dou aula no Cefet de Maria da Graça. Se você chegar no segundo andar do Cefet de Maria da Graça e olhar na escada, olhar o horizonte, a gente vê a Fiocruz. É muito perto. Então, eles têm essa coisa da materialidade. A Fiocruz é aquele castelinho ali que está a meia hora daqui no máximo. Mas que muitas vezes eles não sabem nem para que serve. Não sabem qual é a função, não sabem o que fazem as pessoas que trabalham ali, enfim. Então, eu dividi a turma em grupos, e a tarefa deles era passar, melhor, assistir o filme de novo em casa.
E ao assistir o filme de novo em casa, aí sim eles encontrariam 20 conceitos diferentes no filme. Então, eles assistiram o filme na aula, perceberam alguns conceitos e a gente comentou tudo. Mas só quando ele vai para casa, que eles assistem de novo, é que eles vão olhar e anotar mesmo, com atenção, cada um dos conceitos até chegar em 20, tá? Então, pode passar. Então, vamos fazer aqui a nossa análise, né? E é super importante essa etapa da análise, antes de você passar um filme com uma turma, gente, você tem que ver o filme. Não pode chegar, eu vou passar um filme para a turma, então, não tem nada para fazer hoje, não pensei em nada, vou passar um filme. Não é assim. Trabalhar com filme em sala de aula existe planejamento. Então, você tem que ver o filme primeiro. É o mínimo que você faz, ver o filme primeiro. Aí você viu o filme, você vai identificar no filme aquilo que você quer comentar na sua sala de aula, tá? E você também tem que ver se esse filme é adequado, porque às vezes o filme não é adequado e a gente acha que é. Né? Às vezes os parafilmes, né, os paratextos, perdão, às vezes os paratextos, né, o que você está assistindo que você está vendo de cartaz, propaganda, faz você acreditar que aquele filme é super adequado à faixa etária dos seus alunos, e não é. Falei para vocês hoje da minha filha, né? A minha filha, há uns anos atrás, resolveu que queria ver Arlequina no cinema. E eu, que não tinha lido nada sobre o filme, levei a criança para ver a Arlequina. Quando eu cheguei na porta do cinema, a, a moça da bilheteria falou, ela não entra. Eu falei, não, ela não entra, tipo, sei lá, ela está com 14, ela devia ter, sei lá, 11. Como ela não entra? Ela está comigo. Não, não entra, esse filme não entra nem com a mãe menor de 16 anos. Falei, tá bom. Então, você tem que buscar informações sobre o que você está passando, né? Para ver se não tem nenhuma cena que não é adequada àquela faixa etária. Para além disso, né? Para ver se, de fato, aquele filme se adequa aos seus anseios enquanto docente, para você poder desenhar a estratégia, ver o filme primeiro, analisar o filme primeiro, é uma condição fundamental. Senão vira tapa-buraco, né? Senão você não está fazendo desse filme um objeto pedagógico. Então, eu assisti o filme, eu vi a classificação de indicativa, que era a mesma faixa etária dos meus alunos, 16 anos. Eu entendi que aquele romance ali, desse ex-casal, que se torna de novo um casal, já passei o spoiler aqui, que aquilo ia gerar entretenimento ali da galerinha mais romântica, e como eles têm 16 anos, eles são super românticos. Eles ainda não tiveram as grandes desilusões da vida, eles nunca se divorciaram. Então, eu imaginei que isso fosse gerar um envolvimento, né? Pensei que as cenas de aventura que vão passar nesse filme, né? É um filme que envolve uma máquina de guerra, né? Então tem bombardeio, tem sobrevoo, tem rasante de helicóptero, tem tiro. Isso também vai gerar uma emoção ali com esses estudantes às 7 horas da manhã, porque eu dava aula às 7 horas da manhã, né? Isso vai ser bacana de trabalhar com esses alunos. Não é um filme devagarzinho, sabe? Não é um filme para você deitar e dormir. Mas o aluno consegue dormir em qualquer aula, em qualquer contexto. Basta você apagar a luz. Bom, o filme tem protagonistas femininos e masculinos, personagens brancos, personagens negros, com um equilíbrio de representações raciais positivas. A protagonista feminina passa por uma série de conflitos que eu já falei para vocês, ela precisa provar competência o tempo todo, que a gente sabe que é uma coisa que, infelizmente, é característica das mulheres no mercado de trabalho. Um homem mediano, medíocre, desculpa, gente, mas é verdade. Um homem medíocre, muitas vezes consegue ter muito mais destaque do que uma mulher excepcional, né? Isso depende do contexto, isso depende de quem está no lugar de prestígio e poder, isso é o efeito do patriarcado. Então, eu consegui pensar uma série de coisas ali que pudessem ter, então, gerar envolvimento nessa minha turma, que tem meninos e meninas, pessoas brancas, pessoas negras, né, todos nessa faixa etária entre 15 e 16 anos. Bom, o filme também tem cenas que evocam umas emoções bem maternas, sabe? Porque você acompanhar uma mãe
adoecendo, essa mãe ter que se despedir dos seus filhos sabendo que ela está à beira da morte, isso mexe com o imaginário materno, ou paterno também, desse sujeito adulto que está assistindo esse filme. Então, isso mexe com emoções parentais. Como é que é você se despedir do seu filho sabendo que você vai morrer, quem vai cuidar dessa pessoa? Né? Pai e mãe não podem morrer e deixar filho para trás. Filho que não se vira sozinho. Né? Então, isso envolve também um conjunto de emoções que eu calculei, que eu pensei antes de exibir o filme. Pode passar. Aí vamos para a parte dos trabalhos, né? Os meninos levaram o trabalho para casa, começaram a desenvolver, e aí depois eles me devolveram os trabalhos e eu queria falar aqui para vocês de como é que foi o resultado desses trabalhos. A primeira coisa que eu pedi para eles fazer, já estou aqui falando para vocês, né? Além de fazer a listagem, o trabalho necessariamente, gente, professora do ensino médio, tá? O trabalho necessariamente tinha que ter uma capa, necessariamente tinha que ter uma introdução, onde eles descreveram o próprio filme, né? Eles fazem uma sinopse do próprio filme, e isso é a introdução do trabalho. E o trabalho necessariamente tinha que ter uma conclusão. Depois de listar aquele conteúdo todo, eles tinham que concluir alguma coisa daquela prática, daquela atividade. Foi isso que eu pedi para eles, né? Para que nessa conclusão eles avaliassem o trabalho. Eles pensassem no se aquilo foi ou não foi produtivo, o que eles aprenderam. Eu queria esse feedback da própria atividade na conclusão dos trabalhos. E aí eles me devolvem, gente, olha as respostas das pessoas. Está aqui, o grupo A. O filme ajudou muito na compreensão da matéria, pois o filme é um ótimo instrumento de aprendizado e, através dele, podemos ver os conceitos que foram estudados teoricamente em prática. Olha o grupo B. É plausível inferir... Gente, adoro adolescente fingindo que sabe escrever bonito, né? Hoje em dia, isso aqui é anterior, um pouquinho anterior às IAs, né? Mas hoje em dia, provavelmente, ele ia jogar numa IA e aí ia vir um negócio bonito assim, você falar, isso aqui não foi ele que escreveu. Mas veio assim. É plausível inferir, por conseguinte, que a confecção dessa atividade foi de grande valia para os discentes, visto que auxiliou significativamente na compreensão, memorização e extensão dos saberes vistos anteriormente em sala. Além disso, o exercício contribuiu para um bom método de trabalho, pelo fato de ter ido na contramão das muito comuns avaliações escritas. Né? A Jane interagindo ali comigo de novo. Né? Se na universidade os professores já duvidam da gente escrevendo desse jeito, imagina adolescente, assim, tinha que ver a minha cara lendo isso. Né? Mas está lá, meu grupinho de adolescentes me deu essa devolutiva, e isso é anterior à dinâmica das IAs. Tá? Essa coleta de dados foi feita antes da pandemia. Podemos passar, por favor? Ainda falando do retorno dos alunos, tinha as perguntas, né, que eles tinham que responder. Primeira pergunta. Você acredita... Perdão, a pergunta que eles tinham que responder, eu não expliquei essa parte para vocês. Depois que eles entregaram os trabalhos, aí eu passei para eles um mini questionário, onde eles tinham que responder sobre a prática de maneira mais efetiva, né? Aí eu perguntei, você acredita que existem diferenças entre assistir o filme no cinema ou em casa e assistir na escola, na sala de aula? Gente, 4 grupos, tá? Os 4 grupos disseram que sim, que tem diferença assistir na escola ou assistir em casa. Então, grupo 1, não vou ler todos não, tá? Mas um eu vou ler para vocês. Há uma diferença quando o filme é assistido em casa ou no cinema, pois nesse caso, geralmente, não é feita a conexão com o conteúdo da sala de aula e o filme. Já na escola, o filme é assistido levando em consideração os conteúdos aprendidos. No segundo caso, o filme consegue ser absorvido melhor. Então, o que ele entende? Ele entende que quando ele vê o filme na escola, o jeito de ver o filme é diferente. Ele consegue enxergar várias coisas que ele não enxergaria na sala do cinema. E vou dizer para vocês que o meu problema, enquanto professora, que já passou por uma lógica de letramento audiovisual, e já passou por um contexto de aulas e mais aulas de endereçamento e reendereçamento, eu faço análise fílmica de qualquer coisa o tempo todo. Eu estou no cinema e eu juro para você que eu quero ver o filme por mero lazer e entretenimento. Como eu falei para vocês que aconteceu com o Piper. E eu bato o olho no filme e eu faço plano de aula antes de sair dali.
Eu sei a quem o filme foi endereçado, eu sei o significado preferencial, eu sei quais seriam as estratégias pedagógicas a serem utilizadas. Eu faço tudo isso antes de sair da sala de aula, quando não for, perdão, antes de sair do cinema. Quando eu não saio do cinema, eu mando mensagem para o Luiz. Eu fiz isso quando eu vi Barbie. Falei, gente, se eu assistir esse filme de novo, eu escrevo um artigo. Lembra disso, Luiz? Cadê o Luiz? Ele não está me ouvindo. Eu estou ouvindo, estou reagindo aqui a você, ó, com um joinha e uma gargalhada. Eu Mas ela faço é isso isso. mesmo, pessoal. Luciana não está exagerando em nada, tá? Eu faço Ela é isso. assim. Eu faço isso. Ai, meu Deus. Podemos passar. Então, a segunda questão. Explique de que forma o seu grupo se organizou para executar a atividade pedagógica. E aí, olha que interessante. Olha a resposta que eu tive, né? Cada integrante do grupo assistiu o filme individualmente. Então, cada um assistiu na sua casa. E aí eles fizeram as anotações. E depois eles juntaram as anotações. Feito isso, né, o grupo se reuniu para comparar as respostas e unificá-las. E assim eles conseguiram elaborar o trabalho. Então, eu pedi 20 conceitos, talvez nem todos eles tenham enxergado os 20, mas quando eles somaram, gente, teve grupo que me apresentou muito mais do que 20. E justamente porque os alunos fizeram assim, né, individualmente, e depois eles juntaram. Tá? Questão 3 aqui. Para a execução do trabalho, o seu grupo precisou assistir o filme quantas vezes? E aí eles responderam aqui que cada integrante assistiu o filme 2 vezes. Quer dizer, eles ficaram mesmo assistindo o filme, catando os conceitos, pausando, catando os conceitos em casa. Tá? Então, eles realmente pararam de assistir o filme para se divertir com o filme e começaram a enxergar nesse filme um texto de matéria onde eles tinham que achar os conceitos. Um exercício, como o outro qualquer. Tá? A Jaine falou aqui. Ou seja, eles veem o filme fora da escola apenas como lazer. Sim, quando eles assistem um filme dentro da escola, quando eles assistem um filme a partir de um trabalho, eles conseguem enxergar aquilo enquanto material didático. Tá? O que a Thaís falou aqui é nessa parte que eu tenho dúvida, em relação ao que avaliar, para não ficar apenas em uma interpretação do filme. Você vai avaliar em função da matéria que você está dando, você vai avaliar em função das características desse filme, né, de que maneira você pode interagir com ele ou não, porque isso depende da série, isso depende da faixa etária. Não dá para passar o mesmo filme para qualquer série. Se o filme que você vai trabalhar com Fundamental 1 não funciona com Fundamental 2. Mas estou aqui seguindo a explicação do Luciano e acho que tem uma questão interessante sobre essa abordagem que ela fez, as perguntas, o questionário, né, o que ela avaliou, porque nessa época de IAS, né, isso é uma novidade aqui para a gente no curso, né, mais uma variável. Eu acho que esse tipo de questão que aponta para uma reflexão sobre a realização da tarefa, né, sobre como ela foi feita, o que implicou, né, essa realização, quais foram os TAPs, os passos, as etapas, como ela foi executada, uma estratégia muito interessante para fazer o aluno entrar de fato, na realização da tarefa, de fato, na matéria, né? E não simplesmente tentar buscar algo externo via inteligência artificial para responder de forma rebuscada, né, a tarefa. Então, acho que antes mesmo da IA também, né, a Luciana foi bastante bem sucedida nessa escolha de como, do que perguntar, do que avaliar, como uma forma também de evitar esses subterfúgios, vamos dizer assim, né, que antes já existiam via pesquisa na internet, copia e cola, né, e que hoje está aí de uma maneira mais, digamos, efusiva, né, com as IAs. Então, acho que tem esse elemento também, né, de como o professor
pode construir uma avaliação que está inteiramente articulada ao que ele propôs nas atividades de sala de aula, né? Só aí uma ideia para pensar. Então, vamos prosseguir? Luciana, eu só queria Oi! perguntar, para ver se eu estou conseguindo seguir a você. Aham, Quando fala de que você vai apresentar várias camadas de endereçamento, sim. essas camadas de endereçamento seriam um pouco estas diferentes etapas do trabalho com o filme? Ou Não seja, que diferentes van, ou etapas do não? trabalho, diferentes, Não. diferentes camadas da Você falou audiência. assim, isso que você Públicos, colocou. públicos Ajá. diferentes, Vilma. Tá? Assim, É para o público. Ajá. Quando você públicos falou assim, diferentes. O que eu estou colocando aqui para você, quando eu falo em camadas de endereçamento, eu estava falando, por exemplo, do filme Epidemia, uma coisa é, vamos supor, né? Aquela garotinha ali de 15, 16 anos, que está em conflito ali com o namorado, vendo aquela mulher que precisa o tempo todo atestar que ela é a líder, que ela que é a chefe da equipe, né? Uma coisa é esse endereçamento que provavelmente dialoga com esse conjunto de meninas. Outra coisa é, que está no mesmo filme, tá? É o rasante do helicóptero, o tiroteio, aquela coisa toda que mexe com as emoções de um outro conjunto de adolescentes que não está ligado em romance, mas quer ver aventura, quer ver ação, e pode ser menino ou pode ser menina, mas mexe com as emoções, mexe com outras emoções. E aí uma coisa que vai chamar a atenção de um determinado grupo de adolescentes não chama tanta atenção de outro grupo de adolescentes. Mas quando essas duas coisas estão inseridas no mesmo filme, eu consigo chamar a atenção da turma quase toda. E esse é o grande barato desse filme. Esse filme é um blockbuster. Esse filme é um filme que chamou a atenção de muita gente, que levou muita gente para o cinema, um filme que teve uma bilheteria altíssima. Por quê? Porque ele foi construído de uma forma a agradar muita gente diferente. Tem romance para quem gosta de romance, tem aventura para quem gosta de aventura, tem cenas de tensão, drama, dramalhão, né? Quando você vê aquela situação daquela mãe ali, que ela está quase morrendo para dizer que ela vai morrer. Ela já morreu por dentro antes de morrer fisicamente, quando ela precisa se despedir das filhas. Então, um filme que mexe com tantas emoções diferentes, ele tem camadas de endereçamento a públicos diferentes, que estão reunidos na mesma sala de cinema ou na mesma sala de aula. Então, ele agrada a todo mundo. E isso é muito legal. É mais ou menos a mesma dinâmica que eu falei com vocês do Shrek. O Shrek que tem uma piadinha sacana, que está relacionado ao tamanho do genital do cara, mas é um filme infantil. E aí a criança escutou aquilo, ela não entendeu, mas ela riu porque está todo mundo rindo. O adulto entendeu a piada. A criança não acompanhou exatamente, mas ela está rindo também. E tem vários outros elementos no filme para ela. Então você agradou a criança, você agradou o pai vai sair do cinema e falar, pô, aquele filme foi sensacional, ria beça. E aí a criança também fala, poxa, fui o Shrek, pô, o Shrek é muito maneiro, eu adoro ele. E mais do que isso, aí ela vai querer comprar o chinelo do Shrek, a camisa do Shrek, um estilo do Shrek, o Shrek. Então, quem consegue construir o filme para agradar diferentes camadas do público é que sabe fazer um filme para atrair multidões. Que é completamente diferente de quando você vai para o cinema ver um filme que só fala com uma camada muito específica do público, que pode ser um filme maravilhoso, mas que não agrada qualquer um, inclusive nem sempre qualquer um entende. Tem filmes que têm um nível de erudição tão grande, mas tão grande, que se o público não tem se a plateia, né, se aquela audiência não acompanha aquela lógica daquele raciocínio, porque não tem pré-requisito para aquilo, não agrada. Então, não é qualquer. Você não consegue passar qualquer filme para qualquer público. E quem comercializa filme sabe disso.
E aí, infelizmente, você vai ver umas comédias pastelão que passam em todas as salas de cinema da cidade, e às vezes um filme super cabeça, que eu que moro no subúrbio quero muito assistir, mas se eu não for até Botafogo, eu não consigo ver, porque não passa no subúrbio, onde as pessoas têm, muitas vezes, um nível de escolaridade mais baixo, não passa, simplesmente não passa. O filme que não vem o filme que não vem dublado não passa no subúrbio. Então, tem muita coisa aí para ser discutida. Mas vamos avançar, senão termina o tempo e eu não chego no final da aula. Pode passar, Wagner, por favor. Então, chegando nas considerações finais. É um slide antes. Pode voltar umzinho só, Wagner. Então, né, o que eu concluo aqui desse trabalho? Né? Houve sim, porque isso era uma pergunta, né? Se houve ou não houve o tal do reendereçamento? Houve. Houve porque a gente percebe que o filme ele foi retirado, eu já falei isso aqui para vocês de cara, né? Ele foi retirado do contexto original dele, de exibição, e os alunos conseguem entender, tanto os alunos quanto a professora, que esse filme, talvez de maneira até mais evidente que o outro, ele é um material didático, ele é um texto que foi utilizado numa sala de aula. Ele fica muito, quando eles começam a assistir o filme de maneira picotada, várias vezes, fica muito claro que eles entendem que o filme é um texto. Eu podia ter mandado ler um livro, eu podia ter mandado ler uma reportagem, eu mandei ver o filme. O filme é um texto, eles entendem isso, tá? As estratégias de co-viewing, né, de eu assistindo ali junto e apontando, olha, presta atenção nessa cena aqui, olha o que vai acontecer ali, olha, ah lá, caraca, você viu a microfotografia do vírus? Tu viu ali a marcação do vírus em relação ao tecido? Porque passa as microfotografias na tela. Talvez se eu estivesse passando a microfotografia para eles num slide, ele vai, coisa chata. Mas no filme, no meio do filme, os médicos ali analisando as lâminas, eles acham aquilo super legal. Estão vivendo a emoção do descobrir ou não descobrir quem é o agente causador da doença. Quem é o patógeno. Aliás, eles até aprenderam a falar patógeno. Uau! Então, a professora regente, eu, né, de novo, a história da professora regente, né, é muito doida a forma como a gente escreve os textos acadêmicos falando em terceira pessoa de si próprio, né? Então, a professora regente que vos fala entendeu, né, que o desenvolvimento da atividade contribuiu para uma modificação no modo de leitura do filme. Então, os alunos, de fato, confirmando, né, e também a gente podendo aqui pensar, inclusive, no texto anterior, né, no artigo anterior. Nas duas situações, os alunos efetivamente entendem o filme enquanto material didático. Tá? Tem uma coisa nesse texto aqui, que eu coloco que no outro eu não fiz, que é teorizar um pouco mais a coisa da prática pedagógica, né? Porque o que eu estou valorizando muito aqui é o saber fazer. O saber fazer do docente, ele é crucial nesse tipo de atividade. Passar um filme não é uma coisa difícil, mas você saber fazer de um filme um aulão, uma aula memorável, é outro patamar. Né? Isso aí é outra lógica. Então, o saber fazer depende das escolhas do docente, depende do planejamento do docente, depende do desenvolvimento da experiência desse docente. O saber fazer é um saber da experiência. E esse texto é um relato de experiência. Esse texto para dizer, olha só, eu sou uma professora e eu penso enquanto professora, que é um outro problema que a academia tem, que os acadêmicos têm, os pesquisadores têm, de achar que só eles raciocinam. Que quem está na sala de aula, quem está no chão da escola dando aula é um mero reprodutor de conteúdo, né, que em tese, eu que estava no laboratório, os pesquisadores que descobriram os vírus e as bactérias e não sei o que lá, e descrevem as espécies, e aí o professor de ciências ele vai para a sala de aula reproduzir. Não. O professor de ciência precisa tornar aquele conteúdo que está no currículo em algo palatável a um conjunto de adolescentes que não podem dormir no meio da aula.
O professor que está no chão da escola, ele tem que ser capaz de fazer essa lógica, que é uma lógica de transposição desse conteúdo. Ele tem que tornar aquilo interessante. Ele tem que tornar aquilo agradável. Aquilo tem que fazer sentido para um conjunto de crianças, ou um conjunto de adolescentes, ou um conjunto de universitários, porque esse é o lugar do docente, independente de qual seja a faixa etária com a qual o docente trabalha. Então, uma coisa que eu fiz questão de colocar nesse texto é que docente pensa. Porque quando a gente começa a frequentar o meio acadêmico e começa a lidar muito com pesquisador que não dá aula, ou que só dá aula na pós-graduação, e que não necessariamente está exatamente dando aula, né, mas está discutindo as próprias pesquisas, às vezes a gente tem essa impressão de que muitos deles acreditam que o professor da educação básica é um mero reprodutor, que não consegue entender a beleza, a profundidade e a importância do saber fazer de quem está no chão da escola. Então, os professores, eles têm uma vantagem muito grande em relação ao sujeito que pensou o filme, ou que pensou uma estratégia externamente, que é justamente essa proximidade com o aluno. Ele sabe quem é o aluno, ele conhece as turmas, ele sabe o que funciona numa turma e o que não funciona na outra, porque ele conhece o Joãozinho que dorme, independente do que ele faça. Ele conhece o outro que não consegue ficar sentado, porque provavelmente tem algum nível de TDAH que não foi medicado, que não foi diagnosticado. Ele conhece as turmas, ele sabe o que funciona em cada turma. Então, a partir desse conhecimento é que ele vai conseguir produzir essas aulas de maneira a aula ser interessante. Ele vai saber o que estratégia funciona em uma turma e não funciona na outra turma da mesma série. Isso a gente só tem com a experiência. E quanto mais experiente é esse professor, com mais facilidade ele transita entre esses mundos, né? Com mais facilidade ele planeja as atividades e desenvolve com competência aquilo que vai levar ao aprendizado dos alunos. Ele se torna um bom mediador ao longo desse processo. Está aqui a Ana Paula falando que o professor raiz é assim mesmo. É isso aí, cara, a gente é professor raiz. Eu tenho 20 anos de magistério no ensino médio. Então, 20 anos não são 20 dias. Você sabe o que o aluno é capaz de fazer. Você sabe aquilo que não vai funcionar com aquela turma. E esse saber é da experiência. E ele tem muito valor. Muito valor. Você pode ser um sujeito com 3 pós-doutorados num determinado conteúdo, se você não sabe transformar aquilo em algo palatável para o seu aluno, a sua aula vai ser uma bosta, independente de quanto conteúdo você tem. Você tem que saber dar aula. E isso é outra coisa. Isso é outro patamar. Né? Bom, então, essas estratégias, elas vão variar muito dependendo de cada turma, que era o que a gente estava comentando aqui, né? Da faixa etária, do desenvolvimento sociocultural, do nível de agitação do grupo, né? Como eu já falei, a mesma aula pode funcionar para uma série, perdão, a mesma aula pode funcionar para uma turma e não funcionar para outra turma da mesma série, ou em bairros diferentes. E não vamos aqui fingir que o lugar, que o território não faz diferença, porque faz. Na primeira aula que eu estava dando para vocês, foi na semana que mataram 130 pessoas na Penha. Será que vocês acham que exibir um filme de guerra, um tiroteio, um rasante de helicóptero, na Penha, e exibir esse filme no Leblon, tem as mesmas reações sobre o grupo de alunos? Para e pensa. O que evoca medo para um grupo e para o outro grupo? Então, o professor, quando pensa esses filmes, ele tem que saber com quem ele está lidando. Podemos passar. Bom, então eu finalizo aqui a minha participação, agradeço, muito obrigada. Luciana, obrigado.
vamos caminhando aqui para o final, pessoal, mas umas últimas ressalvas e explicações aqui. Esse era o momento que a gente tinha reservado para vocês falarem sobre dúvidas da aula sobre a parte técnica. Alguém chegou a assistir essa aula? Acredito que não, né? Bem, a gente pode usar o grupo de WhatsApp para, eventualmente, quem tiver dúvidas sobre essa parte, colocar lá e a gente tenta responder lá no grupo, né, que era algo que a gente tinha planejado, né, ter esse espaço aqui. Mas é muito importante vocês terem assistido essa aula antes para ter dúvida, óbvio, né? Então, vamos em frente, Wagner. Avaliação final, né? O grupo está restrito para postagens apenas por administradores. Ué, mas vocês não conseguem responder? Achei que conseguissem responder. Enfim, a gente vai abrir lá para vocês responderem, já que tem também esse período aí de realização justamente da atividade final. Pode passar, Wagner. Aqui a gente tem como um slide sobre as características básicas, né, de resposta, né, de realização dessa atividade final. Ela é uma proposta de aula com renderizamento de filme ou vídeo, enfim, bem no estilo do que a Luciana abordou hoje, né? Lógico que a gente não espera que vocês tragam, né, o nível de detalhe que ela trouxe aqui, né? Não é esse o caso, mas seria justamente nesse estilo, né? Pensar uma proposta de aula com filme, com endereçamento de filme, em que sejam considerados os conceitos, né? Alguns dos conceitos que a gente discutiu aqui, como a identificação do endereçamento, o modo de leitura que vocês vão produzir na visibilização do filme, o deslocamento do espectador. Então, são conceitos que vão aparecer no formulário e que vocês vão ser estimulados a responder sobre como vocês resolveriam essas questões que a Luciana acabou de trazer, né, de uma maneira prática, como vocês responderiam e resolveriam essas questões no planejamento de vocês, né, na aula de vocês. Como eu falei, a atividade obrigatória para obtenção do certificado do curso deve ser realizada individualmente e as respostas serão coletadas via formulário online, ou seja, vocês não mandem para a gente por e-mail, nem no grupo de WhatsApp, é preciso responder o formulário no link que a gente vai enviar para vocês também lá no grupo, e esse é o único dentro do prazo, né, que é mais ou menos 30 dias da data de hoje. Mas não será 30 dias, porque 30 dias vai coincidir ali com uma época de final de ano, que não é uma época propícia. A gente vai dar mais um tempo, então vai ser praticamente 2 meses vocês vão ter para fazer essa atividade. Claro que pode fazer antes, não tem nenhum problema disso, pode fazer hoje, logo depois de terminar aqui, se vocês quiserem. Quer dizer, hoje não, porque a gente não vai mandar ainda o link para vocês, mas assim que o link tiver enviado. Tem um outro... Sim, o grupo vai ficar aberto até lá, né? Vocês podem tirar dúvida. Enfim, a gente vai ver como abrir o grupo lá para vocês poderem postar. Tem outro slide, Wagner? Não, então, o que eu queria mostrar... Pode parar com o compartilhamento, Wagner. Eu vou mostrar aqui para vocês os formulários, tá? Primeiramente, vamos lá. É rapidinho, não vai tomar muito tempo. Atividade final, proposta de reendereçamento. Então, está aqui na tela, vocês estão conseguindo visualizar. Primeira coisa, tem umas explicações aqui de identificação do que é e o prazo, 12 de janeiro de 2026. Está ok esse prazo, pessoal? Aí eu falo como Luciana, não é uma pergunta retórica, é para responder. Sim, beleza.
Então, esse é o nosso prazo, tá? Se alguém tiver dificuldade de responder, né, é só entrar em contato, a gente pode ampliar um pouquinho mais, mas não muito mais, tá? Mas um pouco mais a gente consegue se vocês tiverem dificuldade. Aí o que a gente pede? O nome completo, o CPF, por quê? Porque o CPF é pedido para a gente na hora de fazer o relatório do curso e a emissão do certificado, tá bom? Então é importante vocês colocarem o CPF aqui também. Lógico que esse dado não vai ser disponibilizado, né, além do uso da universidade. Bem, aí a gente tem 7 sessões do formulário. A primeira é a escola e a disciplina, que vocês vão identificar a escola, qual o nível de ensino, o ano, a série da turma e a disciplina. Segundo, a aula, né? Que características essa aula tem? Título, qual é o tópico curricular que vai ser abordado, os temas que serão abordados, e se essa proposta pretende resolver ou contornar algum problema ou questão. Então, assim, o fundamento, né, a origem da concepção da aula estaria aqui nessa questão, né? Qual é o problema ou a questão que vocês querem resolver, ou, sei lá, uma turma que é desatenta, ou uma turma que tem dificuldade, não sei, né? Aqui pode emergir uma variedade de questões que é o que vocês vão explicar aqui, com algum nível de detalhamento para a gente entender. Depois, questões sobre a turma, né? Acho que a Luciana falou bastante hoje sobre o endereçamento de uma maneira prática, né? Então, a gente vê como o conhecimento do professor sobre a sua turma é um conhecimento da experiência, é um saber da experiência muito importante, né? Numa série de questões relacionadas à didática, ao ensino, mas também ao reendereçamento. Então, as características da turma, e que informações sobre a turma orientam, ajudam, justificam a escolha das decisões, né? Que filme que eu vou usar, por que esse filme, por que eu vou cortar o filme, não vou cortar o filme, por que eu vou exibir integralmente, como é que eu vou associar esse filme a outras questões. Tudo isso pode ser decidido a partir de informações que vocês têm sobre a turma, né? De percepções, de conhecimentos que vocês têm sobre a turma, sobre os gostos, sobre os posicionamentos, sobre os interesses. Então, são informações que vocês vão colocar neste item, tá? Em seguida, a seção 5, né, vocês vão falar sobre o filme, né? E aí, falar sobre o filme não é só dizer o título, quando foi feito, mas também por que vocês escolheram, né? E qual o endereçamento desse filme. Né? E aqui, atenção, porque vocês vão falar não do endereçamento da aula, tá? Isso vai aparecer mais abaixo quando a gente falar em deslocamento do espectador, mas o endereçamento original do filme. Né? Esse filme era exclusivamente para crianças, né? É um filme com várias camadas, como essas camadas aparecem, como elas foram percebidas, como é que você justifica, né, ou comprova, ou confirma que elas existem, né? Por que você está dizendo que existem camadas, e por que são essas determinadas camadas, né? E depois, como elas vão ser exploradas, se elas vão ser exploradas ou apagadas, porque também pode ser o caso, no reendereçamento do filme. Então, tem aqui um pequeno exercício de análise do endereçamento do filme, né, do material que vocês escolheram. Eu estou falando filme, mas pode ser qualquer material que vocês escolherem, uma propaganda, um clipe, um documentário, uma reportagem, vai precisar fazer essa análise do endereçamento. Porque se a gente não faz a análise do endereçamento, a gente não consegue entender ou identificar qual deslocamento, ou se a gente está fazendo um deslocamento, se esse deslocamento é necessário ou não. Né? O deslocamento é o que a Luciana falou, por exemplo, sobre assistir o filme não como com interesse de entretenimento, mas para estudar um tema, né? Assistir o filme entendendo que ele é um texto didatizado pela ação do professor com algum fim de aprendizagem, né? Depois, a gente tem a penúltima sessão, que são justamente as estratégias de reendereçamento, né? Que vocês vão falar sobre
como vai ser exibido, se é integral ou texto, ou trecho, por que vocês escolheram essa forma de exibição, né? Se vai ter alguma edição prévia, que outros materiais, né, vão estar ali associados ao filme, como você vai usar esses materiais e que ações vão ser desenvolvidas antes, durante e depois. E essa questão é muito importante também, ser bem detalhada, né? Por exemplo, se vocês vão falar, fazer comentários ao longo do filme, ou não vão fazer, que comentários, qual a natureza, que objetivo tem esses comentários, ou outras ações, como, eu vou primeiro passar um texto, um trecho de um texto para eles lerem, debaterem, aí vai ter uma exibição de parte do filme, depois voltamos ao debate, enfim, descrever que ações são essas. Depois a gente chega na parte mais específica de alguns conceitos, como o modo de leitura, né? Como é que esse modo de leitura vai ser estimulado, e lembrem-se que a gente tem uma lista de modos de leitura, né, que vocês podem ver ali, isso está no slide da aula passada, né? Vocês podem identificar ali o que é adequado para a aula que vocês estão planejando e como vocês vão construir esse modo, já que ele não vai estar operando por conta própria. Isso precisa ser construído de alguma maneira na aula, pelo professor, né, pela interação com os alunos, pelos materiais, e assim sucessivamente. Da mesma forma, se vai ser necessário estimular algum deslocamento do espectador ou não, ou seja, se o endereçamento da aula converge com o endereçamento do filme, ou se não converge, né? Como isso pode ser estimulado, né? E construído esse deslocamento pelo professor, e é exatamente isso, a questão aqui, essa próxima questão, como isso vai ser, esse deslocamento vai ser construído. E aí a gente chega na última sessão, que são os resultados esperados, né? O que você espera que os alunos aprendam nessa aula, qual você acha que será a contribuição específica do filme e como os alunos irão reagir à aula no que se refere não só ao conteúdo, mas ao deslocamento e ao modo de leitura, né? Ou seja, as ações planejadas de endereçamento. Bem, esse é o questionário, o formulário, melhor dizendo, para a atividade final. Além deste, a gente pede que vocês respondam também, na medida do possível, um questionário de avaliação do curso, que eu vou aqui também mostrar rapidamente, sem tanto detalhe. Também vai ser enviado para vocês. Esse questionário é importante para a gente ter uma avaliação, uma noção de como o curso está indo, né? Como ele pode ser melhorado. Então, tem também aqui uma explicação, né? É um questionário que tem a ver com a pesquisa que a gente faz também. O prazo é o mesmo, 12 de janeiro. E ele tem algumas perguntas sobre o curso, né? Que aula chamou mais atenção, como vocês veem a função do audiovisual, né? Que conhecimento vocês adquiriram, né? O que vocês gostariam de aprender que não aprenderam, e sugestões, se vocês tiverem. Então, é um questionário mais curto, né, que visa principalmente a avaliação do curso, tá? Claro que é voluntário, né? Esse que não é condição para receber o certificado, o único que é a condição é o formulário da proposta de reendereçamento. Ok, pessoal? Dúvidas? Muitas? Poucas? Bem, a gente vai encerrar. Deixa eu parar aqui a gravação.